Seja muito bem-vinda à live Mulheres Incríveis, onde a gente conversa com e sobre mulheres com superpoderes. Mulheres como eu, mulheres como você, mulheres como a Jussi, com quem a gente vai conversar hoje, mulheres como nós que desempenhamos vários diversos papéis na nossa vida. Somos mulheres, somos mães, somos profissionais, somos esposas, somos primas, somos amigas, somos tantas coisas. E que buscamos a nossa força, né, a determinação, a nossa sanidade, muitas vezes, para conseguir manter tantas bolas no ar ao mesmo tempo, né? Mulheres com superpoderes, como nós somos. Hoje, o tema da live de hoje é mãe profissional, planos versus realidade no nosso dia a dia. E para isso eu vou conversar com a Jussilene Santana. Vou ver se a Jussi já está online. A Jussi, ela é atriz, produtora, diretora, pesquisadora. Ela é a criadora do Instituto Martim Gonçalves. Então, ela é uma potência de energia, uma potência criativa. Ela é uma verdadeira malabarista. E deixa eu ver se ela já chegou. Entrou! Olá! Olha nós aqui. Oba, que bom! Ai, nós aqui outra vez. É isso aí, exatamente, dentro do projeto de criar a teoria e a prática. Pois é, nossa, e meu Deus do céu. Quantas A prática é essa. interseções de teoria com prática a gente tem tido esses dias, né, com essa live dos planos e realidade, né? A realidade é que importa. Você sabe que para uma taurina, a realidade. Oi! A realidade é a base. O problema é Vênus em Aquário, E aí vai, né? E por aí e vai vai. o balão. O sol tá incrível com a realidade. O problema são as outras 11 casas, né? É, aí complica. Ah, eu tive também essas, vocês sabem, né? A gente tem conversado sobre isso de uma forma ou de outra, né? Não foi com live, mas tem sido através de vídeos, posts e coisas assim, né? Que realmente eu fiquei bem doente semana passada e eu passei bem, foi bem no dia da nossa live que o mundo caiu. Quem anotou a placa do caminhão? E eu fiquei, não, vamos fazer, inclusive porque eu fiquei dizendo para mim mesma assim, vamos fazer para ver como é esse embate do plano com a realidade, quando a gente resolve, vamos fazer, né? A realidade está aí, os planos também, vamos do jeito que dá, né? Fazer do jeito que dá. E foi isso que a gente até conversou um pouco. Eu falei assim, a gente faz do jeito que dá. E ao mesmo tempo que eu falava isso, eu estava me arrastando em casa, tomando analgésico e com os meninos sacando que eu não estava bem, né? Então tava um caos dentro e fora. Eu falei, aí eu escrevi para você, né? Eu acho que eu não dou conta. E foi a melhor coisa, viu? Também aceitar o momento em que a realidade se impõe e que os planos têm que sair pela tangente mesmo. Os planos Eu têm que ser acho que esse é um adaptados. ótimo primeiro ponto, sabe? Porque a gente se ouvir é muito complicado. A gente que é não só da área de artes, não só, mas assim, a gente da área do teatro, a gente sabe que o show tem que continuar, né? A gente fica ouvindo histórias fantásticas do pai, da pessoa que perdeu o pai, foi no enterro e foi pro... Eu tô rindo macabro, porque as E fez histórias são pecinha. dessas, de superação, né? Eu tenho histórias incríveis, sei que você também tem, e muita gente que está ouvindo e vai ouvir, vai pensar assim, poxa, teve aquela vez que eu assoviei, chupei cana, fiz isso, fiz aquilo e faz mesmo. Então, nessa coisa das pessoas falarem que dá, é muito difícil a gente ouvir realmente o quanto dá. Porque a gente acha que dá, tem que dar e vai, né? Eu acho que isso é um aprendizado para sempre. Uhum, E, uhum, e para mim não é fácil, porque eu acho que a maternidade fez exatamente esse fio terra para mim. Porque uhum. eu era muito mais de dar. E Sim. depois eu fui encarnando num outro patamar. Eu pareci, não tá dando, não está dando. Eu não quero que dê desse jeito. Aliás, quem não quer que dê sou eu. Foi virando os estágios, sabe assim? Mas você também, assim, eu acho que uma das coisas também que a maternidade e a maturidade, esses dois M's na nossa vida, maturidade e maternidade,
Eu acho que também uma coisa que isso traz pra gente é essa ideia de eu vou usar a minha energia da forma mais efetiva e mais também saudável, né? Porque a gente sabe muito bem que assim, a tragédia de uma noite mal dormida, a tragédia que uma noite mal dormida pode fazer em uma semana de vida, né? É tudo acumulado, né? A saúde, a disposição, o humor, a vontade de estar vivo, no sentido maior da coisa. Gente, o Uhum, que é que eu estou fazendo aqui? Tá tudo me arrastando, quem sou eu? Né? Tem todas essas dimensões, assim. A gente está falando sobre mulheres, mulheres que se desdobram, né? Eu sei que muita gente se desdobra, né? Mas a gente vai para cá e talvez usar como metáfora, e eu acho que muita gente vai se identificar sendo mãe ou não, porque a sociedade está exigindo os nossos diversos papéis, mas uhum. o papel de mãe ou de cuidadora, ele é um papel muito específico. Ele realmente veio quebrar bastante as minhas teorias Uhum. e as minhas ideias assim sobre o que é para fazer o mundo funcionar. Tinha muita fragilidade, assim, sabe, no modo como eu achava que as coisas aconteciam. Então, para mim, essa maturidade que também veio, né? Não veio só desse caminho, mas que também veio por Também. esse caminho, nossa, ela me faz enxergar a política, a sociedade de uma maneira muito outra, sabe? Então, assim, eu virei uma pessoa que realmente coloco tudo isso na frente. Virei uma professora, outra. Virei uma pessoa que pensa a distância de 10 quilômetros de forma diferente. Eu penso, você vai pegar que ônibus? Você está saindo de onde? Eu penso em tudo, eu fiquei assim. Eu acho que traz, assim, essa configuração, maternidade, maturidade e etc., traz pra gente uma vivência de um microcosmos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que é uma vida em si, né? Assim, a dinâmica dentro da casa, assim, a dinâmica desse cuidado, dessa vivência dentro da casa é um microcosmos, uma vida em si. E traz pra gente essa perspectiva da gente olhar para o resto do mundo, aí a gente vê reflexos do que a gente está vivendo e aprendendo aqui, e a gente também vê as limitações desse grande nessa grande vida lá fora que parecia que era a única possibilidade realmente de vida, né? Quero existir, quero produzir, o fazer, o estar sempre, o fazer 10 coisas ao mesmo tempo e ser muito, muito efetiva, produtiva. E aí quando você traz isso para dentro do seu microcosmos, que você tem que, aí, assim, que é um espaço que ninguém vai fazer por você, ninguém vai resolver por você. Aquilo, se você deixar sem ser feito, você terá que tomar conta daquilo na sequência. Então, assim, é essa vida que cabe-se, né? Que engloba-se dentro de casa. Eu acho que ela dá para mim essa perspectiva de que esse mundo grandão que tem lá fora é simplesmente um reflexo disso daqui, que se eu não cuido disso aqui direito, esse macrocosmo entra em caos também. Nada vai Nossa, sobreviver Ira, a esse concordo microcosmo. completamente. Eu acho que pode ter parecido bastante esotérico, não é assim, mas não, eu consigo imaginar exatamente o que é. E acho assim que, por exemplo, na última live a gente estava falando sobre as proximidades, as potenciais diferenças de estar no Brasil, de estar na Dinamarca, né? O que é o Ocidente que sobra disso tudo, o que é Latinoamérica, enfim, sem querer trazer tudo isso de volta, mas a gente tem que lembrar assim, a gente está no Ocidente, o papel da mulher ainda é esse papel que está numa eterna disputa, mas ele está num lugar da cuidadora, é a mulher que faz isso. E as estruturas sociopolíticas, elas fazem também a maior diferença. Assim. Então, quando eu imagino, por exemplo, uma escola de 9 às 3, eu digo assim, pô, isso você consegue imaginar um tipo de trabalhadora de 9 às 3 que você não consegue imaginar uma trabalhadora de 9 a meio-dia.
Porque Claro, a claro. parada do almoço é essencial. A parada do almoço, ela começa às 10 horas da manhã, 10 e meia, na pior das hipóteses. Você já se desconectou, você já foi fazer seu outro plano, que é botar o almoço. Por mais frugal que você seja, por mais, sei lá, equipamento que você tenha na cozinha, já jogar uma coisa assim e tal. Não, mas Aliás, há Peguei. muito tempo atrás, fui comer num restaurante Aquilo, aqui na Tijuca. Era um domingo. Aí sentou um senhor na minha frente, ele teve a coragem de olhar pra minha cara. Ele falou assim: as mulheres de hoje estão com muita preguiça. Ninguém quer fazer mais um almoço de domingo. Aí eu falei assim, e o senhor que nunca fez, né? Porque também, né, eu sou, sei lá, eu era mais assim. Isso ficou na minha cabeça um tempão. Eu quero destrinchar isso aqui, falar poderia falar uma tese. A primeira coisa é o seguinte: que bom que as mulheres não estão cozinhando mais no No domingo. domingo. Isso não é realidade em todo lugar. Mas Uhum. assim, que bom, houve uma mudança Se há uma comportamental possibilidade que ele estava em certo presenciando. grupo, Ele estava. exatamente. A segunda olha, as estruturas também estão permitindo isso. Porque era possível que elas sempre, que nós, ou as mulheres, as mães, sei lá, sempre Elas. quisessem, elas, né? Vou fazer o elas, né? Que sempre quisessem, mas assim, não é, né, um lugar. A gente vai vendo nas pequenas cidades, nas médias cidades e nas grandes cidades, aumenta a possibilidade, mas aumenta a grana, você não vai fazer uma coisa dessa, enfim, você vai pensar 1000 vezes. E aí eu fiquei pensando também nos mecanismos de preparo da comida, porque isso deveria ser só uma live, sabe? A alimentação, o processo de nutrição, que é compra, lavar, guardar, cozinhar, limpar e Não, deixar uma mesa numa mesa de trabalho, por a primeira exemplo. coisa que me veio na cabeça foi quem será que estava na cozinha? Sabe? Quem será que estava na Que, cozinha? nesse caso aqui Da Tijuca, quem será que estava na cozinha? Porque se para certos grupos é possível que a gente tenha um pouco de liberdade, por exemplo, de não cozinhar aos domingos, não é todo mundo que pode, né? E muita gente está trabalhando aos domingos para poder colocar a comida na mesa dos outros. E Não, muitas mulheres. veja, é uma situação que você pode caminhar, né, realmente na questão socioantropológica por vários caminhos. Porque a própria noção de que uma atividade, ou seja, de que um plano, qualquer que seja ele, é dividido em partes, e essas partes em pequenas tarefas, eu acho que é uma coisa que nos escapa. A nós que fazemos planos, a nós que Uhum, queremos executar. Né? A gente está lá assim, sei lá, terminar a pós-graduação, seja o que for. uhum, uhum. Mas isso se divide em Esse milhares, é o fim da lista centenas. com milhões de subitens, assim como. Uhum, entendo. Então a gente às vezes bota uma bola gigantesca, é o meu caso, né? Uma bola, e acha que é só ela. Não, você vai ter que pintar ela devagarzinho. Ou é melhor que você pegue e desmembre ela. Então, o que é um desafio, a gente não é treinado para isso. Eu acho que a gente já, nós duas, somos de uma geração de mães que demoraram, né, para ter filhos, pensamos, tentamos. E a gente pegou essa onda de pessoas de uma classe média que pensa, que quer e que se informou como ter filhos, como cuidar dos filhos meio que pela internet também. Aham, aham, Eu não cuidei de nenhuma criança. uhum. Eu não vi ninguém sendo cuidado do meu lado. A Eu gente vem não. de uma geração onde as famílias também se tornaram menores, né? Então você não tem a vivência dos irmãos e que também as famílias passaram a não morar tão junto como, assim, antigamente você tinha as famílias do interior, né? Que aí eu penso assim, na minha avó, por exemplo, a família grande do interior, que aí um cuida do outro e aí os sobrinhos estão sempre muito próximos e os primos e todo mundo vai sendo criado muito próximo e mesmo quando vai para a cidade, quando ia, né? Quando essa realidade ia para a cidade grande, ela ainda tinha esse reflexo de um pouco dessa proximidade familiar e da coisa da cidade pequena, de todo mundo estar mais próximo, morar no mesmo bairro e ter quase que uma função que já fazia parte, né? Assim, o bebê que nascesse, ele era para o cuidado daqueles que já estavam aí e vai passando de mão em mão, assim. Era Uhum. muito normal, isso era muito natural. E a gente acabou vindo nessa geração em que as famílias vivem muito distantes de forma geral, não tem mais esse hábito do cuidado passar de um para o outro, e acaba ficando muito assim, a família acaba sendo muito esse centro, né?
acaba sendo muito centrada nos cuidadores, que aí, assim, a Uhum. gente pode dizer pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, né? Ou um pai ou uma mãe, seja, mas assim, nessa figura central do cuidador e sem essa rede de apoio em volta. Então, assim, eu acho que todos esses gadgets que vêm também, assim, tudo que vem para ajudar a lidar com a vida diária, vem muito nesse sentido, assim, das necessidades que a nossa geração foi desenvolvendo também, né? Tipo, não tem É, família por perto, preciso de alho e cebola cortadinha no meu é, frigo. é uma geração e uma classe, né? Claro. Junto, classe Uhum. econômica que Claro. está nesse jogo. Porque é isso, eu vim dessa família, você também, que ainda tinha uns tios por aqui de alguma maneira e tal. Mas isso também continua acontecendo aqui e ali, em famílias muito múltiplas. Essa semana, assim, no meio de tudo isso, né, da semana passada para cá, no meio de tudo isso, porque assim, a mudança da data da nossa live foi só uma das mudanças de planos que aconteceram na minha semana e que acontecem todo dia, assim, eu acho que não tem um dia sem que eu não mude ou adapte, e não é só comigo, eu acho que provavelmente você se identifica com isso também. Mas assim, essa semana, como foi uma semana muito intensa de mudanças e adaptações de planos, aí eu comecei a fazer na minha cabeça a lista das coisas que dificultam os planos. Quais são as coisas que fazem... E eu chamei da minha lista dos contraplanos. E eu comecei a fazer isso, e aí hoje, assim, eu estava pensando na nossa live, eu falei, gente, eu acho que eu vou trazer, vou mostrar para a Jússi e para o pessoal que estiver assistindo a minha produção dessa semana, da minha lista dos contraplanos, que já foi um reflexo, um resultado eu lidando com essas mudanças de ficar doente, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiz uma lista que tem 6 itens, Olha, tô doida para que, ver. que eu queria contar para você, e também assim, eu queria que você me ajudasse a ver o que eu esqueci, ou o que está nela que pode não ser verdade também, porque pode ser simplesmente uma coisa circunstancial, por exemplo, entendeu? Que eu fiquei tentando fazer uma lista que fosse assim, uma forma de eu aprender essa semana como é que eu posso fazer planos, como é que eu posso melhorar o meu jeito de eu fazer os meus planos, né? Como é que eu posso transformar isso numa coisa menos penosa e menos montanha-russa, né? Então, Vamos ver se eu posso ajudar vamos também. lá, Vamos lá. veja se você se identifica nela. Então, a minha lista dos contraplanos. O primeiro contraplano absoluto é fazer planos. Fazer planos é a primeira coisa que fada os seus planos a não acontecerem. Porque quando você simplesmente vive o que você está vivendo, quando você simplesmente vai fazendo, ou vai deixando as coisas acontecerem, a possibilidade de você conseguir passar por aquilo sem tanto drama é muito maior do que quando você traduz isso, assim, você solidifica isso como um plano de verdade. Formalizar os planos, eu acredito que para mim é a primeira coisa, é o primeiro contraplano. O que você acha? Rui, quando você falou, a primeira coisa que eu pensei, assim, do que você estava refletindo sobre o ponto, né, é que existe uma economia psíquica também. A gente demora para fazer plano. Quanto o plano, ele tem o seu lugar no plano, que eu acho que é essa observação que você traz. O plano, ele tem o seu tempo para ser feito, ele vai, né, vai ocupar. Para além dele ser desmontado, né, e ter que virar um plano B ou Z, ele realmente vai te fritar a cabeça, ele vai fazer uma coisa que é extremamente difícil e que é a realidade, né? Quando você vira cuidador, cuidadora, mãe, que assim, tem um limite que você não dá conta. É lindo, maravilhoso, mas assim, romanticamente é impossível. Você não dá conta de tudo. Então você vai ter que. Aí é que está o jogo do problema sociocultural. Qual o tamanho dessa rede, né? E isso não Aham, depende só de você, né? Qual o tamanho uhum. dessa rede? Então, fazer plano significa colocar o outro na jogada. E quando você começa a colocar o outro na jogada, você começa a fazer aquela coisa que na meditação você fala assim, não pode contar. Aham. E aí eu vou para o meu segundo contraplano. Segundo Ó, contraplano. Depender dos outros ou fazer planos com muitas pessoas envolvidas.
Quanto mais pessoas envolvidas no seu plano, maior a possibilidade do plano não dar certo, porque aí você tem tantas outras coisas acontecendo, não simplesmente com você, mas com todo mundo que está envolvido. E se você depende muito de outras pessoas para que o seu plano se realize, você está realmente se rifando, né? Como a gente diz na Bahia. Está se rifando. Bom, aí você colocou também um outro desafio para a gente refletir, assim, que é o seguinte, é uma rede, e é uma rede de segurança mesmo, né? Porque ninguém vai se jogar no circo sem confiar naquela rede. Essa rede está aí, porque senão você vai literalmente se estrebuchar. Então, assim, aí você vai realmente descobrindo com quem você pode contar. E tem aí duas coisas muito desagradáveis, né? Primeiro, porque o lugar do progenitor, ele é geralmente um lugar de falta, de falha, é um lugar de descompromisso, geralmente. Aí a gente vai falar das exceções, e eu vou dizer que eu sou premiada por uma exceção, aí vai ficar todo mundo com inveja, vai virar aquela coisa horrível. Você é uma exceção, sei lá. Né? Não, então assim, eu posso contar muito demais com o Marcelo, e não porque ele é esse cara que diz isso, como é que é? Ah, é um cara legal que lavou os pratos. Não, ele pega junto, né? Ele tá também raciocinando o plano comigo. Ele ajudou lavando os pratos, né? E ficou máximo porque fez uma ajuda de algo que era obrigatório? Não. Porém, mais contudo, todavia, como a gente falou na outra live, o que se espera dele, não só a sociedade geral e a imaginação cultural, mas os próprios esquemas políticos que são da sociedade, por exemplo, uma licença paternidade de 1 semana. Tá? Mesmo se ele quisesse, mesmo se ele tentasse, os outros, e aí ficou como, entende? Então, assim, essa rede, pensar nessa rede é fundamental. E é em cima dessa rede, por exemplo, que muita síndrome de pânico, a fofíssima, surge. Porque a síndrome do pânico surge quando você quer controlar tudo, né? Aí você quer controlar o outro tá sem controle. Tudo mais tá. Aí você vai abrindo realmente as suas expectativas, você vai tendo que encarar essa realidade das expectativas. E o que eu gostaria era que a sociedade inteira vivesse essas expectativas junto, de baixar a velocidade, de baixar a expectativa, mas não em relação à mulher que é mãe, em relação à sua própria velocidade. Sim, está entendendo? Claro, o claro, ponto do claro, gato? claro, Porque assim, claro. não podemos contar com você então, porque você é mãe, como é uma coisa tipo mega escrota que tem por aí. Não, vocês todos deveriam abaixar a velocidade. Porque temos que criar filhos que vocês disseram que não tem para cuidar. Vida, aquela coisa que eu falei assim, ó, vida, sobretudo é um homem que fala isso. Eu não falo sobre a minha vida privada, eu já faço assim. Tem alguém, você tem quem cuide da sua vida privada para você se sentir tem tão... um bunker em casa? Porque eu não consigo não falar da minha vida. Eu não falo da minha vida pessoal, eu não falo dos meus detalhes, ninguém nem sabe nada. Então, essa coisa assim de horário, trabalho, o mundo capitalista ele fica de ponta cabeça. Que é o que a gente não quer. A gente não quer. Não quer. Quer ao máximo da velocidade, o máximo da produtividade, quer mais esfregar na cara que conseguiu. E mesmo sendo mãe, quer conseguir não sei quantas coisas e tal. Todos nós, não só nós mães, mas todos nós vivemos com essa corda esticada. E aí você tem síndrome do pânico, você tem crise de ansiedade, você tem depressão, você tem todos esses... A gente não aguenta. O corpo da gente não aguenta, a mente da gente não aguenta, a gente explode de diversas formas. A gente explode explodindo ou explode implodindo, né? Mas assim, não dá. Essa corda ela estica só até um certo ponto. E a gente vai vendo que quando a gente tem todas as obrigações que vêm com a maternidade, né? Que elas são colocadas em cima das que já existiam, né? As obrigações individuais, pessoais e sociais, culturais, que aí vão sendo colocadas em cima, e aí você tem, com a maternidade, você tem todas aquelas que são colocadas em cima disso, você está levando não simplesmente as pessoas, mas você está levando a sociedade como um todo para essa beira da loucura, uma estafa coletiva, e muito mais simplesmente do que um cansaço, um estresse, você está levando a sociedade para essa beira da infelicidade crônica.
concordo, não posso concordar mais. O que que acontece de interessante? De alguma maneira, temos uma geração e de diversas classes, graças a várias políticas, né, de inclusão, de mulheres que estavam num lugar e entraram em outro, né? É o lugar do trabalho, é um lugar do trabalho onde a sociedade não acompanhou, não veio junto, ué. A gente vai trabalhar e vai fazer tudo, vai ficar em casa. Aí a sociedade não veio junto. Porque em outras sociedades ditas mais desenvolvidas, a sociedade, as suas estruturas foram juntos com essa mulher, né? Aí numa sociedade como, sobretudo na brasileira, né? Eu vou te pedir essa licença, por mais que eu saiba que existem coisas aí, mas assim, aqui a exploração é levada no outro nível, no outro patamar, né? No outro patamar. A mulher. Tanto feminicídio acontece no Brasil, a minha teoria, que não é minha, ela diz respeito a essa mulher que olha e diz assim: eu não quero você, essa estrutura não está me favorecendo. Essa mulher que, né, que tá aí e sai de casa e não aguenta e começa a estudar, no nosso país existem casos altíssimos de feminicídio, não é à toa, porque chega a esse ponto de paroxismo, né? Uhum, Então, assim, por uhum. mais que a estrutura vá pesar em todo o Ocidente, sei lá, digamos assim, Não, não mas vai chegar às vias de fato, a porrada, tão largamente como acontece aqui. uhum, Aqui é um absurdo mundial, né? O papel da mulher, da cuidadora, que tem que ficar, que tem que se calar. Então, então essa geração que entra nesse, não é só no mercado de trabalho, de produção, é nesse novo estágio e ela percebe que essas estruturas, a gente vai dizer assim, as estruturas estão erradas. Tem que uhum. ir tudo mais devagar, porque não dá conta. O trabalho é amplo, mundial, vai demorar bastante tempo, porque as mulheres também reproduzem, as instituições demoram, né? Tempo, é mais fácil derrubar um muro do que uma ideia. Claro, claro. Muro você derruba num dia, uma Uhum, ideia, não. Então, trabalho de autoconsciência também, de todos os níveis, né? Uma uhum. cápsula dessa como a live, né? E você está de parabéns de estar promovendo tudo isso aí, sim, porque eu sei que você deve estar mexendo com suas próprias estruturas de tempo e de prioridade para dar conta disso. Ela é um exemplo de que é um trabalho de implosão de uma estrutura gigantesca. Gigantesca. A gente estava no segundo, né? Que É. foi depender dos outros ou fazer planos com muitos envolvidos. O terceiro item é não ser capaz de pedir ajuda. A gente fazer planos e a gente não ser capaz de pedir ajuda, de aceitar que nem sempre a gente é capaz de fazer tudo sozinha e que muitas vezes a gente precisa descer do pedestal da super mulher, né? Daquela que é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo e ter todas as responsabilidades e dar conta, né? Porque quantas vezes a gente faz assim, a gente bate no peito e faz assim, eu dou conta, né? E isso apesar da gente fazer isso como uma postura de fortaleza, isso pode ser pode ser um calcanhar de Aquiles muito grande para a gente, inclusive, e assim, para o plano e para a nossa saúde, né? Porque Eu você acho. carregar tudo nas costas, assim, e carregar tudo nas costas com muito orgulho, né? Aquela coisa curvada, dolorida e dizendo, eu sou capaz de fazer tudo, né? Até que Olha, ponto. esse é um dos lugares mais inconscientes, na minha opinião, que a gente entra. Conscientemente, eu te diria o seguinte: gente, vem me ajudar, pelo amor de Deus. Pelo amor, gente, vem, corre agora. Conscientemente, eu te juro, eu digo isso. Ah, não, gente, alguém faz o almoço, eu não sou tão boa assim, você pode ser melhor, então vamos ficar cada um no que é melhor? Mas eu acho que é inconscientaço, sabe? Você vai pegando, primeiro você não vai. Primeiro já te colocaram nesse lugar. Então Uhum, você tem que certo. aprender a sair Açaí, dele. açaí, é. Então, te colocaram nesse lugar para você sair dele, dá um trabalhão. Uhum. Aliás, as primeiras ondas feministas do século XIX achavam, e ainda acham, né? Tem esse conluio aí, em muita rede da internet falando que, assim, a mulher que se movimenta, ela vai destruir a família. Amigo, ela vai destruir a família mesmo. Essa família aí, ela vai É, destruir. Não está funcionando para porque todo mundo.
Não, E se ela destruir, não é porque é porque para ninguém tá dando muito certo isso. não, só tá dando certo para ele. E mesmo eu ousaria dizer que mesmo para ele, às custas do quê? Porque esse macho que é o privilegiado nesse sistema que a gente vive, é privilegiado às custas do quê? O que a gente tem de macho machucado, né? Assim, a fragilidade dessa masculinidade que é baseada na força física, que é baseada no poder discrepante, né? Num poder que é cultural, e que é baseado nessa desigualdade de direitos, de funções, que é baseado na humilhação mesmo, né? Que a fragilidade de uma masculinidade que é baseada em pilares tão frágeis não se sustenta. Então, assim, eu acho que a gente vive num sistema que ninguém está realmente, no fundo, mesmo quem parece que está lucrando, tá muito ferrado, gente. Porque tá simplesmente sobrevivendo e fazendo, assim, sobrevivendo e fazendo a manutenção de um sistema falido. E é pesado você sustentar um prédio que está caindo, né? A gente vive na pós-modernidade, né? A gente vive na hipermodernidade, onde todos os papeizinhos e todos essas grandes ideias que geram todos esses papéis sociais, com tanta certeza, né? As coisas que estão ali, como elas devem ser, como sempre estiveram, tudo isso tem se quebrado nos últimos 30 anos, de uma Claro. forma que, assim, que a gente, o indivíduo, a gente também está flutuando dentro disso, e para muitas pessoas, a necessidade do controle da situação, e assim, como não existe muito o controle, né, nessa realidade que a gente tem fragmentada, né? Então, Uhum. essa necessidade do controle, ela é traduzida na violência. Então, assim, se Claro, eu claro. posso garantir. Mas o Irá, me perdoe, ela foi feita na base da Sim, violência, sim. ela é estruturada na base da violência, a violência fica mascarada, né? Digamos assim, eu e você não fomos violentadas. Eu poderia falar aqui, mas não fomos. Mas a violência vai entrar em cena assim que a gente dizer, oh, oh. Uhum, uhum, Ela é uhum. toda cercada pela violência. Ela foi estruturada na violência, em cima da barbárie, mantida, e a violência chega em jogo assim que a A coisa não qualquer funciona. momento que a coisa parece que pode sair do controle do óbvio, né? É. É a violência que é acionada, né? Para colocar as coisas de volta a essa E o ordem que não. estado de violência, a primeira coisa que vai entrar em fragilidade é a mulher. Mas isso é uma Uhum. cópia descarada que eu estou fazendo de Simone de Beauvoir. Uhum. Cópia né, fajuta, que ela vai dizer exatamente que fora da democracia, fora das sociedades democráticas, o papel da mulher, ele vai ser. Todas as conquistas vão ser perdidas. Assim. Então, eu acho que tem muita gente, mulher, identificada, né, com o feminino que está em jogo, em questão, e que preza por um determinado conservadorismo. Parece que elas não estão, às vezes, colocando em jogo, na perspectiva, o que é que está sendo botado na rinha, né? O que é que está sendo em Uhum. jogo? Eu não queria repetir a palavra jogo, mas assim, o que é que está em É. jogo realmente? Tem muita gente desconfortável no mundo contemporâneo, inclusive eu, Jusilene, né? Muita coisa me desagrada. Eu queria diminuir a velocidade, eu queria diminuir a luz, eu queria diminuir o barulho, eu queria diminuir as informações, eu queria, sabe, calma. E, claro, mas o que está em jogo com essa. Com um determinado conservadorismo? Com certeza não é um conservadorismo que vai tirar direitos de indivíduos. Não, não pode ser. Não tem mais espaço para isso. O indivíduo nasce e ele está com seus direitos adquiridos, independente de que gênero, raça, cor, classe, credo, etnia, território ele venha. Mas essa é a batalha de 1000 anos. E continua sendo a batalha, e eu acho que é uma coisa que a gente não pode piscar, né? Porque se a gente pisca, Não.
a gente tá dando espaço para isso ser fragilizado, isso ser implodido e coisas assim. Olha só, número 4. Perfeccionismo, querer que os planos aconteçam da forma como você os planejou. Então, isso para mim, pessoalmente, eu vou dizer isso pessoalmente, é um dos maiores contraplanos que eu luto no meu dia a dia para conseguir evitar, para conseguir minimizar a ideia de que as coisas deveriam ser da Como forma você planejou? como eu planejei que elas fossem. A ideia que se não é daquele jeito, então não é. Se eu não sou capaz de fazer aquilo com aquele nível de excelência ou com aquele grau de impecabilidade, é melhor nem fazer, por exemplo, entende? Isso é uma coisa na qual eu tenho trabalhado muito recentemente, é uma das minhas tônicas recentes, é ser capaz de fazer como dá. E isso é uma das coisas que a maternidade, e principalmente eu acho que eu posso dizer que assim, a maternidade do segundo filho tem me trazido essa perspectiva de fazer as coisas como é possível que as coisas sejam feitas. É melhor que elas sejam realizadas dentro da possibilidade. Claro que não é para tudo. Sim, existem coisas que precisam de certos pré-requisitos ou coisas dessa forma. Mas o que eu quero dizer é que, de uma forma geral, eu tenho aprendido muito e eu tenho trabalhado muito em ser capaz de aceitar que os meus planos vão ser realizados da melhor forma possível naquele momento, porque eu estou fazendo o melhor que eu posso. Claro, o Ira, eu não posso concordar mais com o que você está falando, e acho como outro ponto, ele é um aprendizado. Sim. Ele não é uma coisa assim que. Primeiro, porque a gente não construi o perfeccionismo de uma hora para outra. O perfeccionismo ele foi alimentado, ele foi aplaudido, ele teve recompensa emocional, ele teve ganhos econômicos. Ninguém fica perfeccionista do nada, assim. Não, Não, oi, nasci perfeccionista. ele tem sido um amigo próximo por muitos anos, né? Então, ele Ao, engordou e cresceu. ao longo da nossa formação, ele cresceu junto. Sim, Então, sim. ele é socialmente, na verdade, um falso defeito, né? Na verdade, é um outro lugar que a gente tem que construir junto, né? De perceber que não mudou, tá bom, não era exatamente como planejou, mas ficou melhor, tá funcionando, tá bem. Porque tem muita idealização e fantasia que não funciona, não Claro. funciona. E E não esse é bom. clash, assim, eu acho que o perfeccionismo o outro lado, que seria seguir com o fluxo, né? Eu acho que ele vive nesse lugar, exatamente nesse lugar do clash entre o plano e a realidade. E assim, e eu acho que é um aprendizado muito, muito rico pra gente, assim, na nossa vida diária, e eu digo isso pra mim, assim, um aprendizado que tem sido muito rico pra mim na minha vida diária, é eu me deixar aprender com o resultado desse clash, sabe assim? Eu deixar a rinha de galo, né? Vá lá, briguem aí, sabe assim, pá! E aí, e assim, tá lá os planos e a realidade na rinha. E o que sobra disso, eu olhar e eu ser capaz de lidar com aquilo não como uma coisa defeituosa, né? Mas como um plano na sua versão mais especial, sabe? Na sua versão mais powerful, mais poderosa. Porque é um plano que já foi batido pela realidade e ele conseguiu virar isso que ele é, entendeu? E aí viver isso. Só quero contar uma historinha sobre essa história, sobre essa coisa do perfeccionismo. Hoje, o meu plano, o meu plano hoje era que eu ia fazer essa live da minha casa. O horário combinava com o horário, porque essa live, a gente fez a live às 5 da tarde, aí que é às 9 da noite aqui. Os meninos vão para a cama às 7h30, então o marido põe os meninos na cama, os meninos estariam dormindo. Eu tenho o meu espaçozinho gostoso, que, assim, o meu cantinho, que eu sempre preparo para fazer as minhas lives, não sei o quê. E sempre sempre que eu tenho feito lives à noite, eu venho aqui para essa casa comunal do condomínio, que a luz é muito branca, eu não gosto da luz.
e assim, o espaço, qualquer hora pode entrar alguém, e assim, não é pessoal, eu não tenho as minhas coisas, eu não tenho os meus tarôs aqui, sabe? Eu não tenho as minhas coisinhas, não cheira como eu, não tem, sabe? Se eu tiver um insight, assim, de uma coisa que eu quero mostrar pra você, pra vocês, eu não tenho, porque não tá aqui, né? Eu tenho que empacotar tudo. Então, assim, o meu plano de hoje era, eu vou fazer essa live de casa, porque eu quero fazer a live num lugar onde eu me sinto, assim, em casa. E dava tudo certinho. Os meninos dormindo, eu fazia live. E quando o Vincent, que é o mais novo, acordasse, porque ele tem uma hora que ele acorda para tomar água, eu já estaria de volta, ou eu já teria terminado. Acontece que acabou o jantar Ninguém quis e dormir. por algum motivo eles dois enlouqueceram, assim, como criança enlouquece quando tá cansado, quando tá carente, ou quando teve muito estímulo durante o dia, ou quando tá, não sei, tem milhões de fatos que podem fazer, assim como a gente enlouquece, eles também enlouquecem. E deu 8h30 aqui, que seriam o quê? 4h30 daí, Vincent estava aos berros em casa, que ele não queria dormir com o pai, que ele só dormiria se a mãe deitasse para dormir com ele. Aos berros. E eu falei, então, não tenho Esse é como meu fazer. afilhado. Pois é, seu afilhado. Falei, então, eu não tenho como fazer uma live com o Vincent aos berros. Eu tenho como fazer assim, se ele aparecer no meio da live, e aí assim, eu tô cada dia mais, né? Apareceu, vem aí, a gente continua conversando, mas não dá para eu começar uma live já com ele, acordado e nesse Uhum. grau de ansiedade, nervosismo que ele tava, né? Uhum. Então eu Uhum. tive que empacotar todas as minhas coisas. Quando eu digo empacotar as minhas coisas, é porque aqui é frio também, então, assim, é muito casaco, muita coisa. Eu tenho o tripé da câmera e não sei o quê. E todas as coisinhas, assim, fone, tentando lembrar das coisas, tomada, para não acabar a bateria do celular. E isso com ele aos berros. E eu dizendo, meu Deus do céu, como é que eu faço esse plano existir sem todas as condições que eu tinha idealizado para ele e ainda assim eu aproveitar isso e ainda assim isso ser bom para mim também, né? Então eu tive uns 10 minutos de tensão e aí eu acalmei ele, o pai pegou ele e aí eles foram com, com toda a calma, com todo o carinho do mundo, eles foram para tentar dormir e eu peguei as minhas coisas e saí correndo de casa enquanto ele ainda estava assim um pouco calmo, né, no colo do pai. Eu não sei como é que vai estar quando eu voltar para casa. Mas, assim, para mim eu precisei chegar aqui e aí respirar fundo e fazer exatamente essa reflexão, assim. O quanto do meu perfeccionismo me gerou um estresse desnecessário nessa situação, porque o plano estava diferente, entendeu? E o quanto do meu estresse também foi necessário porque a gente precisa também despender uma energia no momento em que a gente está lidando com a mudança, né? Então, assim, não tem como, a gente não é zen, monge zen o tempo inteiro, a gente é humano e a gente está aí, a criança grita, o seu cérebro reage àquilo também, então você tem aquela sensação física de prontidão, eu tenho que cuidar, eu tenho que prover, eu tenho que fazer alguma coisa para ele se sentir melhor, né? Para provar para ele que ele não precisa ficar dessa forma, para mostrar, conversar e tudo. Então, assim, só para dizer que eu lidei, assim, para começar essa live, eu lidei exatamente com essa com esse meu trabalho e uma frase que eu tenho aprendido, que eu aprendi recentemente num workshop que eu estava fazendo é: feito é melhor que perfeito. Uhum. Na fé. Uhum. Feito é melhor que perfeito. É. Tá, então vamos lá. Vamos fazer. E vamos fazer. E é isso aí. Ui, Eu eu tô só aqui. posso te dar parabéns, 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 porque não é fácil, dói no corpo, dói na cabeça, depois fica o sabor amargo de que não foi como a gente queria. E eu acho que o grande aprendizado, estou falando para você, mas estou me ouvindo, né, é não deixar o sabor amargo de ter acontecido. Olha, Uhum. aconteceu, deu certo, mas não foi como você queria. Então, tirar esse sabor amargo, ele também é outro aprendizado. Pô, aconteceu. Foi. Isso. Bora lá. Não deixar que esse sabor amargo contamine a doçura do Porque fazer. azeda. Tá? Azeda sua carinha. Sua carinha fica assim.
né? É claro. Depois, o que que aconteceu? Não foi como eu queria. É é chato, a gente tem que ser. Gente, pelo amor de Deus, né? Foi, Eu, bola eu pra ainda frente, vambora. vou tentar uma outra live que eu vou fazer de casa, do meu cantinho, bonitinho, gostosinho. E se os meninos vierem, vieram e tá bom, tá Era um lindo. desafio, acho. Eu tenho questões, assim, já te digo. Eu acho que etapa etária, É, isso sabe? Não dá para você brincar com isso, não. Bebê é uma coisa, criança é. pequena é outra, adolescente é outra. Então não dá murro em ponta de faca também para não. E é, isso, uma coisa é atrapalhar um pouco, porque vai atrapalhar. Depende, depende do que é. Uhum. Depende do que é. Eu não sou louca de achar, por exemplo, que numa perfuração de petróleo as pessoas têm que sair com as crianças Aham, para aham, lá. aham. Não. Uma gravação vai ter, né, de um filme, vai estar as crianças pequenas o tempo inteiro. Não, isso é romantismo. Ela vai estar numa cena, vai tirar uma foto, participou da gravação do papai e da mamãe. Beijo, tchau, gente. Sai que vai atrapalhar. Né? Uma criança é como um gatinho. Você não pega um gato e bota no meio da gravação assim. O gato é a estrela. Entendeu? Não tem como. E aí tem também essa coisa de que no momento em que a criança vê o pai ou a mãe com um foco numa outra coisa que não é ela, né? Então, assim, é um aprendizado para todos nós, né? Para elas, para a gente, como que divide um pouco esse foco, porque a gente, no começo da vida delas, a gente tem um foco muito, muito voltado para elas e tem que ter mesmo, é a segurança, é o cuidado, é a alimentação, é tudo. E aí, aos Uhum. poucos, quando você vai abrindo um pouco o seu olhar, né, e elas vão percebendo você abrindo o seu olhar, você tem também que ajudar elas a perceberem que abrir o olhar também é bom para a mamãe Uhum. e também é bom Uhum. para elas, né? Mas isso é um Uhum. aprendizado junto, né, que a gente vai fazendo junto. Uhum. Número 5 é bem próximo do número 4. Overachieving, sobrecarga, querer fazer muita coisa, fazer muitos planos, querer dar conta do mundo inteiro, querer ser essa super heroína que é capaz de manter essas 10 bolas no ar ao mesmo tempo, enquanto empurra o berço do bebê com o pé, assovia, né? E tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, para mim, um dos inimigos dos meus planos é eu querer fazer planos demais. O que você acha? Como é para você? Eu estava pensando duas coisas bem juntinhas também como resposta. A primeira coisa é que essa semana mesmo eu estava falando com a mãe de um amigo de Helena, da minha mais nova, e ela falou assim: ah, a gente, na verdade, só escolhe qual prato que a gente quer sair, a gente cair. A gente não escolhe nada, a gente faz os planos, fica tudo rodando, e aí a gente vai. Aquele vai cair, a gente deixa, vai ficar. Aí a gente só fica num, na verdade, mas a gente pendurou e sabe que vai cair. A gente vai testando o que tem mais. Eu criei Mas isso essa. também Aí você foi falando, eu lembrei disso, assim, que ela. A gente sabe que vai cair algumas coisas, mas às vezes a gente tenta, né, ver se dá certo. dá. Pra ver se- Acho mais um pouquinho, faço mais um pouquinho. É. E a segunda coisa, que também é paradoxal pra caraca, que é o seguinte, assim, de fato a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É péssimo falar isso. Mas, assim, de fato, eu acho que a gente consegue fazer coisas várias ao mesmo tempo. E eu acho assim, cada pessoa é um mundo, cada situação é uma situação. Como eu tenho falado e anotando aqui do lado, viu? Tô anotando. Desde a outra live, assim, pensa no teu corpo em primeiro lugar, ouve mesmo, que é um esforço de se ouvir, né? Aquilo tudo, o show não vai continuar, que foi de onde a gente começou, né? O show não Uhum. vai continuar e vai ser legal também o show não existir. Porque eu não posso. O corpo é a base, fim. Você tem ver, pô, realmente foi um dia que não dava. Pronto. E ver a rede que você tem para outras coisas desse show realmente existir. Eu acho que essas coisas são fundamentais. Saber quem é você enquanto pessoa, como é que você se realiza, que também é um processo longo, vai durar praticamente seus 120 anos, né? Praticamente 120 anos. 120 anos. 120 anos na Quem vida. eu tô, o que é que eu quero de Uhum. verdade, como é que vai durar até 120 e pouquinho. E aí você vai junto descobrindo assim, mas de fato tem coisas que eu faço mais fáceis e tô tocando aqui, dou uma olhadinha, tá, vai lá. E outras que tem foco total. Tem coisas que é foco total, que são, perdão. Tem coisas que são foco total.
E tem coisas que dá para você ficar fazendo assim. Mas olha só, Há controvérsias. Há aí você falou controvérsias. assim, ó, você falou, a gente consegue, foi essa palavra que você usou, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foi essa palavra? Tá. A gente consegue, mas a pergunta é, a gente precisa? Aí cada. Olha, eu não tenho essa resposta. E eu também não quero ser Hã? nem cruel comigo mesma. Porque eu acho que o que está em jogo é exatamente saber assim. Pra quê, filha? Pra quê? Ok. Por quê? Não, mas aí isso é terrível. Por quê? Por quê? Aí eu, sendo muito ultra intimista comigo mesma, né? Eu criei uma série de expectativas sobre mim mesma, né? Antes de tudo, antes de ser mãe, antes de. Então, aí você vai, né, abaixando coisas, adequando, outras você vai jogando para cima, é incrível, até mágica, até mais. Então, esse processo da ficha, quando você está aprendendo numa faixa etária da criança, já está em outra faixa etária. Quando você acha que aprendeu, ela já... Aí você, pô, tava tão legal aqui, eu já estava esperto. Aí, então, são mudanças e a mobilidade que faz com que você seja um pouco. Não é que seja. Eu acho que foi claro da primeira maneira que eu falei, e agora para reconstruir é o seguinte: eu acho que toda a sociedade, quando ela lembrar que as gerações novas elas são responsabilidade de todos, ela toda vai andar mais devagar, né? Isso de querer ser o foguete da estrela galáxia, não sei o quê, ela vai pera, Uhum, porque ele não pode ficar fazendo o tempo inteiro tudo que ele quer sozinho, fechado no laboratório. Calma. uhum, Então a sua produtividade vai cair. A uhum, uhum. produtividade de todo mundo vai cair, né? Diminui tudo. Aí eu tô disposta a diminuir. Mas se todo mundo diminuir junto, se eu for diminuir sozinha, aí eu vou criar uma revolução. Esse é o meu problema. Meu contraplano da listinha aqui, o meu contraplano número 6. Fazer planos sem contato com a realidade. Planos que são planos, lindos. Na É, hora que você coloca ele na vida, você joga ele assim na vida, ó, plá, ele estraga não tudo. dá, né, gente? Vai dar de plano pra tudo que é lá. Não dá. A gente vai envelhecendo e a gente vai ficando. Deveria ficar mais esperto, né? Deveria. E a gente vai dizendo assim, gente, não dá para ficar querendo fazer tudo, né? Ah, não dá. Não dá para querer ser tudo, não dá para fazer tudo, não dá para agradar todo mundo. Não dá. Essa coisa de criar planos desalinhados Porque assim, quando eu falo de planos que não estão em contato com a realidade, não é simplesmente a realidade externa, imediata, etc. Mas eu estou falando também da minha realidade, a sua realidade. É assim, a criar planos que não estão alinhados com aquilo que você realmente deseja. A possibilidade de fazer isso acontecer é muito, é muito mais remota. E a possibilidade de, quando isso acontecer, você dizer, pra que mesmo? Eu acho que quando a gente tem filhos, tem uma coisa assim, que é essa coisa do olhar para fora, né? Até do priorizar o outro, né? Em relação a você. E aí, no começo, é muito, claro, é muito natural, é biológico e tudo, você está colocando as necessidades dos filhos em Uhum, primeiro plano, né? E aí, aos poucos, uhum. isso pode acabar virando um hábito mesmo, e aí você começa Claro, não só a colocar as necessidades dos filhos, mas assim, você começa a ser tão boa de colocar o outro em primeiro plano, que você começa a colocar as necessidades de muitos outros, não simplesmente dos filhos. claro. Filho, marido, Total. Mas esposa, esse é o problema histórico da família. mãe. Da mãe enquanto figura Exatamente, e aí social. nesse sentido que você está correndo atrás para realizar planos, milhões de planos e milhões de coisas, milhões de achievements que você coloca na sua lista e que não são por você, não são para você, são feitos por você, dependem de você. Se não for você, eles não vão acontecer, mas eles não são para você. E assim, isso não Claro, só tem que fazer coisa que é pra gente, que, sabe, assim, não é isso. Mas a gente, de forma geral, a gente precisa fazer um equilíbrio de como que a nossa energia, como a gente divide isso entre o servir o outro
e o servir a nós mesmos, né? Tem que saber quem é. Você tem que saber quem você é o tempo inteiro. Não é à toa que muitas mulheres depois ficam com a síndrome do ninho vazio. Porque serviu, estava nesse lugar, funcionava, se autorrealizou, mas aí tem essas figuras que Sendo... vão para o mundo, então é um desafio. Não acho fácil. E Por aí, estar falando isso, não significa dizer que eu acho fácil. não, imagina, e eu acho que Né? muitas das coisas que a gente está falando aqui, inclusive, e é uma coisa que eu fico buscando sempre, é me basear nas minhas experiências, assim, e no que eu tô vivendo, sentindo, já vivi, já senti, porque, assim, eu não tô aqui para dar regra para a vida de ninguém. E, assim, eu não tenho a solução de nada disso, que a gente não tá aqui para dar uma solução para os outros, nem para a gente mesmo, porque a gente está num processo e a gente está aqui exatamente, eu acho que a gente está aqui não é para dar uma solução, mas é para fazer as perguntas, e é para ajudar outras como nós a descobrirem as suas próprias perguntas. A gente está aqui trazendo as perguntas da gente e tentando fazer com que isso possa servir de estímulo para a gente e para que outras No teu pessoas caso. também descubram as próprias perguntas. E aí joga aqui, joga nesse círculo, e a gente vai continuar fazendo perguntas, porque eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu trago do tarô. Uma das coisas que eu aprendi com o tarô e com o tarô intuitivo, e a gente pode conversar sobre isso especificamente assim numa live, uma das coisas que eu aprendi é que muito mais importante do que as respostas são as perguntas. Quando você sabe fazer a pergunta certa, no sentido de quando você sabe exatamente o que você quer saber, você tem metade do caminho para a resposta. Depois que você sabe o que você quer perguntar, você provavelmente vai encontrar a resposta, que você não precisa nem de muita ajuda. A gente não está aí pela resposta final. Não é o resultado que mais importa nesse processo. É o processo. É a vivência do processo em si. Eu acredito. Não, eu também. Até porque você pode não ver o resultado. O Não, que é o não, resultado de criar filhos? Ver uhum, eles passando na universidade? não é. Vendo eles casando? Ver o que é o resultado de criar a geração que vem, seja você tendo parido ou não, sendo cuidador, porque deveriam ser todos. Então, assim, é muita calma, né? É muito para cá. Claro que aí a gente está falando sobre também projetos profissionais. Mesma coisa, né? Num sentido ou outro, você vai criando etapas de desenvolvimento. Aquela coisa bem básica do clichê, né? Caminhar o caminho. Eu acho que isso, assim, traduz muito o que eu gostaria de falar sobre a minha busca da minha relação com os planos. Isso, assim, tentando dar essa finalizada no que não tem fim, que é essa discussão que é infinita, mas, assim, é o caminhar do caminho, é o viver o aqui e agora, e lidar com o aqui e agora da forma mais conectada comigo mesma possível. Essa é a minha melhor forma de lidar com os meus planos e com a interação deles com a realidade. Eu abri uma turma para o curso de tarô intuitivo, e aí a gente pode fazer uma live falando sobre isso, e aí eu posso explicar um pouco melhor como é que qual é a proposta, qual é o processo e tudo. Mas o objetivo é exatamente esse, né? O objetivo é a gente se descobrir enquanto caminha o caminho. Queria agradecer muito a sua presença, você ter aceitado o convite para bater esse papo gostoso. Adorei mesmo. Oportunidade de crescimento, de colocar determinadas questões que a gente não coloca para qualquer um, nem em qualquer situação, né? E te digo de coração mesmo que a sua lista, ela me faz outra pessoa. Ela me faz ver minha trajetória com outras clareiras, assim, sabe? Eu quero agradecer para todo mundo que ficou aqui com a gente, as guerreiras que ficaram do começo ao fim, acho que pelos contratempos e a realidade da vida entraram e saíram, e é isso aí. Quem está interessada e gosta desses papos sobre maternidade, sobre intuição, sobre tarô, sobre conquista da autonomia feminina, sobre empreendedorismo intuitivo,
Sobre tudo isso, tem os meus vídeos no meu canal do YouTube, que se chama Mulheres Incríveis, o nome do canal. Quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal, e que aí você aproveita e recebe notificação sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada, um beijo enorme, tenha um dia Beijo. lindo e uma semana maravilhosa. Tchau! Obrigada. Beijo, beijo a todos. Obrigada.